Oi gente, tudo bem? Aqui é a Izzy para mais um vídeo, primeiro vídeo de 2020, quase na metade de janeiro, mas tudo bem, né? Antes tarde do que nunca. E para esse vídeo eu resolvi fazer uma nova versão de um vídeo que vocês amam, que é o vídeo da sutura. Eu fiz esse vídeo em julho de 2018 e na época eu nem tinha tido nenhuma noção assim de aula mesmo na faculdade sobre sutura. Eu aprendi meio que junto com vocês gravando o vídeo. Só que esse semestre que passou, né, no quinto período, eu aprendi realmente, eu tive as aulas de técnica cirúrgica, eu aprendi toda a técnica envolvida na sutura. Então eu resolvi fazer um vídeo novo, atualizado, com todo o conhecimento que eu adquiri nesse semestre. É óbvio que eu também sou estudante, só que tem uma professora minha que fala que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender. Então eu tô aqui com um pouquinho que eu sei pra mostrar pra vocês. Eu sei que vocês amam esses vídeos assim de procedimentos, também são os meus favoritos. Eu adoro colocar a mão na massa e fazer. Então, vamos lá. Quem assistiu o vídeo de 2018 já tem uma noção do que é a sutura, de como é feita mais ou menos. Mas se você não assistiu, a sutura é basicamente a costura que a gente faz nos tecidos, seja durante uma cirurgia ou então em alguém que se machucou, alguém que se cortou, num pronto atendimento, por exemplo. Oficialmente, quem faz sutura é médico. Eu já vi alguns enfermeiros obstétricos fazerem a sutura, no caso em mulheres que durante o parto, né, acabou lacerando um pouco e aí eles fizeram o ponto, mas oficialmente quem faz é o médico. E se você assumir um plantão depois de formado num pronto-socorro, é sua responsabilidade saber fazer a sutura, porque se aparecer alguém com um machucado, um corte, é sua responsabilidade fazer. Então não é só coisa de cirurgião, o médico recém-formado também tem que saber suturar. Invadindo o vídeo, só pra explicar uma coisinha pra vocês, todos esses materiais que eu vou mostrar eu comprei em loja de odonto, então o pessoal que faz odontologia compra muito desses materiais, nessas lojas tem tudo. Você encontra tanto o kit de sutura pronto, já montadinho pra você usar, quanto você consegue encontrar os materiais soltos. Então comprar pinça separado, porta-agulha separado e os fios também, a luva estéreo, tudo isso. O kitzinho, no vídeo de 2018 que eu comprei, eu paguei R$50 no kit e R$2 em cada pacotinho de fio. Então não é muito caro, assim, dá pra treinar em casa. O que a gente usa pra treinar a sutura na faculdade? Oficialmente a gente usa a língua de boi. Aqui eu tenho só um pedacinho dela, porque ela é bem grande, eu cortei só um pedaço. Mas é uma pergunta até que eu achei muito interessante no vídeo de 2018, é que me perguntaram pra quem é vegano, como é que faz. Existem alguns materiais sintéticos que eu já vi pra vender na internet, que é tipo umas borrachinhas mesmo. Então se você é vegano, ou mesmo se você não se sentir confortável em usar um material animal, você pode comprar pela internet essa borrachinha. Eu nunca vi nenhuma faculdade disponibilizar, na maioria das vezes é realmente só a língua de boi que é usada. Além disso, a gente também tem alguns instrumentos cirúrgicos, né? Por exemplo, a pinça. Essa aqui é a pinça dente de rato. Vocês podem ver que ela tem um dentinho realmente, então a gente chama ela de pinça dente de rato. O porta-agulha, que a gente usa pra usar de suporte, literalmente, pra agulha. E uma coisa legal que a gente aprende é como segurar os instrumentos. A gente usa o polegar e o quarto dedo. Então a gente segura assim, não igual a gente aprende na escola a segurar a tesoura assim, né? É com o quarto dedo e sempre deixando mais na pontinha, porque aí você tem uma amplitude maior de movimento. A gente também tem uma tesoura, simples, uma tesoura. E, no caso, o cabo de bisturi e a lâmina de bisturi. Os cabos de bisturi, a gente tem os cabos 3 e 4. Esse, o meu aqui, é o 3. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem o número 3. E qual a diferença do cabo 3 para o cabo 4? O tamanho das lâminas que a gente consegue colocar. Os cabos número 3 cabem em lâminas da primeira dezena, então da lâmina 10 à lâmina 19. No caso, aqui eu tenho uma lâmina número 15. E o cabo 4 são lâminas da segunda dezena, então de 20 a 29. Essa é a única diferença. Eu vou colocar uma foto pra vocês aí das lâminas, pra vocês verem mais ou menos a diferença entre cada uma delas, na questão de formato, tamanho, mas não tem muito segredo. De material de proteção pessoal, a gente tem as luvas estéreis, que diferente daquelas luvas que vem na caixinha, né, aquela luva de procedimento, essa luva aqui é esterilizada e ela tem um jeito próprio de você colocar ela sem contaminar. Vou ensinar pra vocês também como é que faz. A gente também coloca máscara, touca. Eu vou ensinar vocês como se fosse num cenário de pronto-socorro. Não vou entrar tanto na parte assim da cirurgia, porque só quem realmente for fazer cirurgia que vai ter esse contato mais profundo. Mas a parte de sutura de pronto-socorro, qualquer médico recém-formado que assumir um plantão tem que saber. E o último material que a gente usa são os fios. Os fios existem dois tipos, que são os absorvíveis e os não absorvíveis. O próprio nome já indica mais ou menos a diferença, né? Os absorvíveis, eles somem sozinho, e os não absorvíveis a gente precisa retirar, ou então eles vão ficar lá mesmo.
Existem diversos tipos de fios dentro de cada uma dessas categorias. Então tem Vicryl, Prolene, Etibond, vários tipos. E o que a gente usa pra pele é o nylon, que é o mais comum. Aqui tem o número do fio, vocês estão vendo? 30. Então, isso é uma coisa que às vezes confunde, porque o número do fio é inversamente proporcional ao diâmetro dele. Então, o fio 0 é o mais grosso e o fio 5 é um dos mais finos. Então, normalmente para a pele, vamos dizer assim, da perna, a gente usa um nylon 40. Pro rosto, a gente geralmente usa o 5, que é um fio mais fino. Pra couro cabeludo, geralmente usa 1, 2, já vi médico usando o fio 0 também, que é o mais grosso de todos. Na UPA, que é onde eu mais tenho experiência de fazer sutura, geralmente a gente usa o nylon 3 ou 4, porque a maioria das suturas que aparecem é em extremidade de mão, pessoa que se cortou cozinhando, ou então que caiu de moto, ralou a perna, fez um corte. Então a gente geralmente usa nylon 3 ou 4. Esse aqui é o 3. Além dessa pinça, que é a dente de rato que eu mostrei pra vocês, que tem esse dentinho, a gente tem uma outra pinça que chama pinça anatômica, que ela não tem esse dentinho, ela é só lisa com os riscadinhos. Eu não tenho ela aqui pra mostrar porque no meu kit só veio a dente de rato mesmo, mas existe essa outra pinça, vou colocar uma foto dela aí pra vocês verem. Então, esse é o pacotinho de luva cirúrgica, o meu tamanho é 6,5, eu vou colocar uma imagem pra vocês descobrirem mais ou menos qual é o tamanho da luva de vocês. Isso é uma coisa que você só consegue realmente descobrir calçando, né, experimentando as luvas, mas o meu tamanho é 6,5. E dependendo, se não tiver 6,5, que às vezes é um tamanho bem pequeno, né, nem é sempre que acha, eu também consigo usar a 7. Fica um pouquinho folgada, mas dá pra usar. Quando você abre, ela vem assim, dobradinha. E ela já vem escrito qual lado é qual. Direito e esquerdo. Ela vem perfeita pra você calçar. Então você abre ela assim. Eu gosto sempre de abrir o espaço pra nada tocar. Tudo que tá de fora tá esterilizado, então eu só posso tocar nessa partezinha que tá dobrada, desses dois lados, né? Pra começar a calçar, a gente sempre começa pela mão direita. A gente levanta essa bordinha e mergulha a mão aqui dentro. Tenta encaixar primeiro o dedão. Se você conseguir encaixar o dedão, o restante é tranquilo. Depois que eu calcei tudo isso aqui tá esterilizado. Eu só posso tocar aqui, né? Então eu mergulho a minha mão por dentro da outra e encaixo essa também. O que acontece se ficar tudo assim, bagunçado? Como essa mão já tá estéril, eu posso ajeitar. Então eu venho aqui e organizo a minha mão. Então assim fica. E agora eu já posso organizar aqui também, desses lados. Então é assim que fica. Numa cirurgia, depois que eu tô com as luvas estéreis, eu tenho que tomar muito cuidado em tudo que eu vou tocar. Na sutura a gente também tem esse cuidado, mas é um pouco menos porque a ferida em si já é contaminada. Então a gente só, quando abre o kit lá de sutura, todos os materiais estão esterilizados, eles não ficam assim igual os meus. Eles vêm tudo separadinho, esterilizado, então você só pode tocar aonde tá estéril. Mais uma coisinha que eu esqueci de explicar no vídeo, que eu resolvi fazer esse adendo aqui pra vocês não ficarem perdidos. Antes da gente começar uma sutura, principalmente numa pessoa que sofreu um machucado, a gente lava o machucado com soro fisiológico ou com clorexidina, que é uma substância que também tem esse poder de limpeza, né, como se fosse um sabão, só que um pouco mais desenvolvido, vamos dizer assim. E a gente anestesia. Eu acabei não mostrando a anestesia aqui porque eu não tinha a seringa nem a agulha pra poder simular a parte da anestesia pra vocês, mas a limpeza e a anestesia são feitas antes da sutura e é muito importante, principalmente se a gente pensar em, por exemplo, uma pessoa que caiu de moto, caiu na terra, sujou aquele ferimento, risco de ter caco de vidro lá dentro, então a gente tem que limpar bastante, meter o dedo mesmo na ferida pra ver se não tem nada lá dentro, porque se a gente fechar com alguma coisa lá dentro, vai infeccionar e vai ser pior pro paciente, então tem que ter todo esse cuidado antes. Uma coisa muito importante de saber também é como colocar a lâmina de bisturi no cabo sem se machucar, né? Ela vem assim, como eu falei, essa aqui é uma lâmina 15. Eu pego o porta-agulha, com o porta-agulha, lembrando sempre de usar primeiro, né, o polegar e o quarto dedo. Vou pegar ela assim, eu posso ajeitar a lâmina com todo cuidado pra não me machucar, né, pra não me perfurar. Aqui tá o cabo, como vocês podem ver, ele tem o lugar certinho de encaixar a lâmina. E eu sempre aponto pra baixo, porque se a lâmina voltar, ela não vai machucar o meu dedo. Então eu encaixo a lâmina assim, e pra tirar, eu viro e puxo aqui pelo cantinho pra sair.
No caso, eu só tô usando o cabo e a lâmina aqui porque eu vou fazer um corte, né, pra simular a sutura. Mas uma pessoa que já tá com ferimento, você não vai usar bisturi nem a lâmina. Pra gente fazer um corte, a gente sempre começa 90 graus, prolonga ele 45 e termina em 90. Meu fio, essa parte aqui, ela não é estéreo. A única parte do fio que fica estéreo é a parte de dentro. Então, geralmente, quando a gente tá fazendo uma sutura, tem uma enfermeira pra auxiliar, porque aí ela abre, assim, o pacote pra gente, e aí você só puxa essa parte aqui, porque essa parte tá estéreo e eu posso tocar. O fio vem dentro dessa capinha, então você puxa aqui, e aqui tá a agulha e o fio. A gente sempre vai usar o porta-agulha pra pegar, né? O maior cuidado do mundo, gente, pra não se machucar. Acidente de trabalho é muito sério. Um cirurgião me ensinou a sempre colocar a agulha assim no meio, né, colocar o porta-agulha no meio, porque assim eu consigo fazer esse movimento, que é o que vai fazer perfurar a pele. Tem que fazer esse movimento de gancho. E pra suturar, basicamente a gente usa a pinça e o porta-agulha com a agulha, né? Qual a distância que a gente vai entrar da ferida? Os livros falam que a gente deve entrar de meio centímetro a 1 centímetro da borda. Então, mais ou menos essa distância você vai perfurar aqui, né? E simetricamente você vai sair do outro lado. Vou começar ensinando o ponto mais simples e mais básico de todos, que é o ponto simples. É o mais usado, o ponto mais usado e o que você realmente precisa saber, o mínimo que você precisa saber é isso. Então, mais ou menos, eu não tenho muita noção assim de tamanho, gente. Você vai meio que no olhômetro. Passou de um lado, você vai puxar. Aqui no porta-agulha tem essa travinha, então de acordo com o que você vai mexendo, vai travando pra você conseguir ter mais esse controle. Então você consegue puxar. Com a mão, você pode pegar com a mão ou então pegar com a pinça, o que for mais seguro pra você, sempre tomando cuidado. Encaixar de novo no porta-agulha pra, usando a pinça de novo agora na outra borda, você vai sair, certo? Agora, eu já atravessei os dois lados, né? Vocês estão vendo? Ficou mais ou menos... Não ficou exatamente simétrico, né? Mas... sai dos dois lados. Agora, eu vou segurar a minha linha com essa mão. E vou dar 2 voltas aqui no porta-agulha. E vou pegar a pontinha com o outro lado. Porque assim eu vou dar o meu nó. A gente dá 3 nós. Um para aproximar as bordas do tecido, outro para conter que esse ferimento se abra, e o último de segurança, porque caso ele abra, ainda tem mais 2 para segurar. Então, pro primeiro nó, eu dei 2 voltas, certo? A partir de agora, eu só vou dar uma volta. Então, uma volta, peguei, puxei para dar o nó, mais uma volta, peguei, puxei para dar o nó. Basicamente, é esse o ponto simples. Daqui, a única coisa que eu tenho que fazer é cortar, né, o fio e fazer um outro ponto. Qual a principal vantagem do ponto simples? Para fechar um ferimento, a gente vai usar vários pontos. Então, se caso aconteça de um se soltar, o ferimento ainda vai estar seguro, porque tem vários outros pontos permitindo que ele continue fechado, né? Existe outro ponto que eu vou ensinar pra vocês também, que é o contínuo, que o problema dele é justamente esse. Se o nó se solta, ele inteiro abre, porque ele só é seguro por um nó. Vou fazer mais uma vez o ponto simples. Então, segura nessa borda, mais ou menos de meio a 1 centímetro, passou. Pega na outra borda, passou. Puxa a agulha com o porta-agulha. Segura o fio aqui, 1, 2 voltinhas. Quanto mais na pontinha daqui você pegar, mais fio você economiza, fica sobrando menos, né? Então, você vai puxar, fez o nó, uma volta pro segundo nó. Outra volta pro terceiro nó. A gente tem a sensação de que a pele é frágil, que vai ser bem mais fácil de perfurar, gente, mas a pele é bem dura. Primeira vez que eu fui suturar uma pessoa, eu até estranhei, porque a língua já é dura, mas a pele costuma ser bem mais dura. Então, realmente, não precisa ter muita dó, assim, muito medo de perfurar. Faz esse movimento certinho, assim, que ajuda também. Vamos fazer mais um, pra vocês verem. Sempre pegar na metade, que aí ajuda a fazer esse movimento, né? E ajuda a perfurar, porque a parte da agulha que vai cortar é essa, ó.
que tem o triângulozinho na ponta. Então, passa de um lado, passa simétrico do outro. Quanto mais superficial você pegar, vocês estão vendo que o ferimento é profundo, né? Mas quanto mais superficial, mais assim eu pegar na parte de cima, mais bonitinho vai ficar a sutura. Passou, 2 voltinhas, pega a ponta. Uma. Mais uma. Mais um ponto dado. Vamos pro segundo ponto que eu vou ensinar vocês. Já fiz outra abertura aqui, né? Vou nem acabar fechando esse aqui, vou só mostrando pra vocês aqui. Esse ponto a gente começa da mesma maneira. Você vai fazer um ponto simples aqui, sair dos dois lados e fazer um ponto simples. No meu caso ficou bem longe mesmo da extremidade, né? Vamos fazer mais... Vou fazer o ponto simples normal, dando 2 voltas para o primeiro nó, uma volta para cada um dos seguintes. A diferença é que eu não vou cortar. Eu vou seguir dando um ponto que a gente chama de ponto contínuo ou chuleio contínuo, né? No caso, eu vou cortar só essa pontinha aqui, que ficou muito grande. Vou deixar ela menorzinha pra não me atrapalhar. E aí, agora, eu vou só passando mesmo, eu não vou soltar esse nó. Então, eu vou continuar aqui. Passei. A distância entre um ponto e outro, você geralmente deixa 1 centímetro ou a distância de um cabo de pinça. Continua passando. Esse ponto não costuma ser muito usado, justamente para a questão que eu já falei pra vocês, porque se soltar aquele nozinho, ele inteiro abre. Então, a maioria dos médicos preferem o ponto solto, né, o ponto simples, não contínuo. E para fechar esse ponto, você vai vai passar como se fosse normal, só que você vai deixar essa orelhinha. Vai deixar essa orelhinha solta. E vai fazer como se fosse o outro, 2 voltas no porta-agulha. Pega a orelhinha, fecha. Uma volta, pega a orelhinha, vai. Terceiro, pega a orelhinha e vai. E aí a gente corta só esse lado do fio aqui. Se você não gostar de deixar a orelhinha, você também pode cortar e deixar assim. Isso é questão de preferência. Mas o ponto simples, contínuo, fica assim. Vocês estão vendo que esse é bem mais seguro do que esse, né? Agora eu vou ensinar vocês a fazer o ponto em X, que é um ponto que eu acho muito bonitinho de fazer. Você vai começar ele da mesma maneira, passa de um lado, né? Tentar passar o mais superficial possível, pra ficar mais bonitinha as bordas, né, da ferida. Só que você ainda não vai fechar. Você vai pegar ele e vai fazer assim. Como se fosse um ponto contínuo. E ele vai ficar transpassado desse lado, certo? E agora, você vai fazer as 2 voltas. Pegar essa pontinha aqui. Mais uma. E o último nó. Agora vocês entendem porque eu falei que ele é o ponto em X. Ele fica literalmente um X na ferida. Geralmente a gente usa ele pra prender dreno. Não é tão usado assim pra fechar a pele. Mas já vi ser usado também. Aí só cortar os excessos de fio, né? Muito importante, cuidado na hora de descartar os percortantes, né? A gente tem aquela caixinha amarela separada pra isso. Mas, ó, ele fica literalmente um X na pele. O quarto e último ponto que eu vou ensinar vocês é o ponto de Donati. É um ponto que alguns cirurgiões gostam muito de usar
para fechar a cirurgia abdominal. Então faz lá uma incisão, por exemplo, de uma apendicite, né? Faz uma incisão da apendicite e aí fecha com ponto de Donati, como ele é. Você vai passar também dos dois lados. A maioria dos pontos, gente, é assim que começa. Você vai passar. A diferença é que na volta você vai virar a agulha e vai pegar só na bordinha bem superficial aqui, ó. Bem superficial. Um professor meu brinca que você pega assim o tamanho de uma célula. Bem superficial, porque você quer que as bordas fiquem super juntinhas e bem colabadas. Então, você vai fazer isso. A técnica a gente decora pra lembrar de como fazer o Donati é longe, longe, perto, perto. Você sai longe, longe, volta pertinho, pertinho. Então, o restante de fechar o ponto não tem dificuldade, né? É só 2 voltas pro primeiro nó. Uma volta pro segundo e uma volta pro terceiro. Esse ponto, eu gosto bastante dele, eu acho ele muito bonito, ó. As bordinhas ficam bem juntinhas. Quando você faz ele numa sutura inteira, fica muito bonito, mas assim, é só na cirurgia mesmo que eu já vi sendo usado. Eu nunca vi nenhum médico na UPA, por exemplo, fechar uma sutura, um ferimento com ponto de Donati, não. Eu esqueci de mostrar pra vocês como é que segura a pinça. A gente segura como se fosse uma caneta mesmo. Então, basicamente, são esses os pontinhos que a gente mais usa. O simples, contínuo, em X e o Donati. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu sou estudante ainda, isso é o que eu sei. Uma coisa que a gente vê muito é que, de acordo com onde a pessoa foi formada, ela aprendeu de uma maneira diferente. Existem várias técnicas, mas no final tudo dá no mesmo. Então, caso você tenha aprendido por uma técnica diferente, lembre-se disso. Mais uma vez, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês me pediram muito. Se inscrevam aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Deem um like de vocês para mais vídeos como estes. Me sigam lá no Instagram, porque lá eu mostro mais da minha rotina de pertinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!